Você conhece a poliomielite? E também você sabe quão graves podem ser os sintomas, resultados dessa doença, caso você tenha? No vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre o surgimento da vacina da poliomielite e a importância que tem de você vacinar seus filhos, caso não tenha vacinado, mesmo porque aqui no Brasil essa doença foi erradicada, mas há um tempo ela retornou, tiveram alguns casos e é uma doença gravíssima, então é muito importante a vacinação. E se você gosta bastante da área da saúde e alguns vídeos de dicas de estudo, acompanhe o meu canal, pois tem muito conteúdo interessante. Eu vou me basear no capítulo de um livro que, por sinal, eu gosto muito, e eu tenho um vídeo falando sobre um outro assunto, que é o livro Imune, do Matt Richtel. E aqui no canto direito da tela tem esse vídeo que eu fiz falando sobre o vírus HIV. Assiste lá que é bem interessante, que você vai achar interessante, né? Já que também o tema de HIV é bem pesquisado. Eu estou no capítulo sobre vacinas, que é o título, e diz que a primeira epidemia de pólio foi registrada em 1894, com 132 casos em Vermont, nos Estados Unidos. E entre 1% e 2% dos infectados sofreram paralisia. O poliovírus, que é o vírus da poliomielite, penetra rapidamente na corrente sanguínea e depois de entrar pela boca e crescer na garganta e no trato gastrointestinal. Depois ele chega no sistema nervoso, se liga às células nervosas e as invade. Em seguida, assume o processo de fabricação da célula nervosa para se reproduzir. Milhares de cópias em uma hora. Então, esse vírus mata e avança para infectar outras células. Então, você imagina, né? Um vírus dentro do seu organismo se multiplicando e fazendo alteração do material genético para ele próprio e produzindo as células com o seu material genético. E o que me deixou mais surpresa é que aparece aqui que em 1952, com a revista Time, o pior surto havia infectado 58 mil americanos e matou 3 mil desses infectados e deixou 21 mil com paralisia. Os pais eram assombrados por histórias de crianças atingidas repentinamente por febre e cãibras indicativas da polio. Como tentativa de erradicação da poliomielite, alguns cientistas procuraram desenvolver uma vacina importante e eficaz para combater a poliomielite. E como se sabe, a vacina induz o nosso sistema imune a produzir anticorpos específicos àquele vírus. E é muito importante lembrar que a vacina, quando feita da maneira correta, há uma dose correta, uma concentração correta do vírus atenuado, que quer dizer um vírus morto ou enfraquecido. Então, o nosso sistema imune, ao ter contato com esse vírus, ele produz a memória imunológica para incentivar a produção de anticorpos. Então, não existe esse medo e todo esse receio que as pessoas têm em relação à vacina, né, de casos de morte, porque quando ela é feita da maneira adequada, isso não ocorre e só traz benefícios para o nosso organismo. Houve um trabalho na década de 1930 de dois cientistas que competiam entre si, que eram rivais, que era o Dr. Maurice Broad, que é um canadense que trabalhava na Universidade de Nova York,
e o patologista americano da Universidade Temple, na Filadélfia, que era chamado de John Comer. E eles estavam, nessa tentativa de produzir a vacina e infectaram macacos com poliomielite e tentaram produzir essa vacina para humanos utilizando tecido nervoso. Então, foram realizados diversos testes e acabou ocorrendo também alguns acidentes, porque ela foi testada e um livro escrito por um médico e historiador de Yale, que era chamado de John Paul, afirma que a vacina de Broad foi testada em 3.000 crianças, mas algo deu errado e ela nunca mais foi usada, porque as crianças sofreram paralisia. Neste caso, a vacina não funcionou, mas para você entender que como a produção de vacinas é algo extremamente detalhista e também demanda tempo, boa parte das vacinas não são aprovadas e, quando aprovadas, elas passam por diversos testes para ver efeitos colaterais e também casos de morte. E finalmente, em 1953, um médico pesquisador americano chamado Jonas Salk encontrou uma vacina que foi testada e teve eficácia para a poliomielite. Fique atento em relação aos sintomas da poliomielite, pois eles são diversos. E os mais frequentes são a febre, mal-estar, dor de cabeça e de garganta, no corpo também, vômitos, diarreia, constipação, que é a prisão de ventre, espasmos, rigidez na nuca e meningite. Nas formas mais graves, também há flacidez muscular, que afeta um dos membros inferiores. Então aí já é um caso de paralisia, Então é muito importante que você fique atento a isso. Achou esse vídeo interessante? Coloque aqui nos comentários se você já conhecia a poliomielite e o tão grave que é essa doença. E também aproveite para se inscrever no meu canal, porque tem bastante vídeo interessante. Dê uma olhada na playlist de dicas de estudo aqui no canto direito da tela e também os vídeos da tela final. E eu também tenho uma página do Instagram com postagens e te notifico de novos vídeos aqui no canal. Eu te aguardo.